Eu gostaria de já começar aqui então, reverendo. Essa é a pergunta. Quais são algumas maneiras práticas pelas quais então a fé ela influencia assim, o nosso relacionamento com missões? Primeiro, quando nós fazemos um projeto missionário. A igreja já tem que fazer um projeto missionário. Eu acho que a grande decisão da IPB, em 2002, foi isso. Nós estávamos, em 2002, até 2002, a igreja não tinha um PDO, um Plano de Diretrizes Orçamentárias. Nós não sabíamos quando nós gastávamos em cada área. Era sempre uma discussão nas nossas reuniões, quando poderia a Junta de Missões gastar, quando poderia os outros órgãos gastarem. Em 2002, nós tomamos uma decisão na IPB. A nossa igreja é missionária, é um ato pela fé. Então, 54% de tudo que nós arrecadamos, nós vamos dar para missões. Quando eu assumi a igreja, nós tínhamos dívidas para serem pagas. E aí nós tomamos a decisão, 54%. Então, a partir daquele ano, se entrasse R$1.000 na tesouraria, R$540 seria mandado para missões. Era um ato de fé. Uma igreja que tinha dívida, você podia levantar, primeiro devia pagar as dívidas. Uma igreja que tinha obrigações, mas nós tínhamos algumas coisas a ser feitas. Depois, junto com esse PDO, nós tomamos que 19% nós mandaríamos para fazer educação teológica. Então, não adianta você ter missões se você não tem pastores, se não tem evangelistas, se não tem pessoas formadas. Então, juntamente com a área missionária, nós estamos gastando aí 73% do orçamento nosso. 8% seria para reformas de templos, para compra de terreno, para ajudar as igrejas que queriam fazer missões, não tinham recurso. Então, nós íamos comprar terreno, nós íamos comprar casa pastoral e ajudar a compra de casa pastoral. Esses 8% iria representar o nosso orçamento todo ano. Então, nós saímos de 54 com mais 19, com mais 8, você teria 81%. Então, o orçamento já estava comprometido em 81%. Isso é um ato de fé. É um ato de compromisso assumido. Então, uma igreja que naquela época tinha R$500.000 em caixa, dentro do fundo missionário, fundo de plantação, fundo nosso para ajuda às igrejas, fundo patrimonial, hoje nós já estamos com mais de 70 milhões nesse mesmo fundo. Então, ou você crê pela fé que a coisa vai dar certo, ou você não faz. Hoje nós temos PMC, Junta de Missões Nacionais e a PMT. Nós nunca tivemos tantos missionários como nós temos hoje. Nós estamos presentes hoje em 40 países. Então, você vai dizer, é um milagre, é um ato pela fé. E levando as igrejas a pensar em missões, orar por missões, viver missões, e no seu orçamento fazer isso também. Eu me lembro quando o Arival chegou na minha sala, eu tomei posse em 2002, 2003 eu estava na minha sala no Mackenzie. Chegou o Arival e o Hintz, não sei quem conhece o Hintz aqui, é um presbítero Arival, sempre foi o tesoureiro da igreja dele. Eles chegaram na minha sala e falaram o seguinte, a igreja de Pinheiros, aonde está, não vai crescer mais. Nós precisamos de um terreno para nós construirmos a igreja de Pinheiros. E sabemos que o Mackenzie tem um terreno indo numa das regiões principais de São Paulo. E vemos aqui que o senhor é membro do Conselho Curador, o senhor é o presidente do Supremo Conselho, vemos aqui para que o senhor dê esse terreno para que Pinheiros construa a sua sede. 5.000 metros. Eu disse, me traga o projeto.
Agora, o projeto de vocês é para expansão do reino e evangelização? Diz, Isso em 2002. Pinheiros não tinha ainda ser Pinheiros que é hoje. Olhei para eles e falei, vocês vão construir? Vamos construir. E trouxeram o projeto. Eu levei ao Conselho de Curadores, quase que eu apanhei. Como vai doar 5.000 metros naquela região de São Paulo? Valia bilhões. E nós doamos. Assinei a escritura em 2004. E hoje Pinheiros está lá, a potência que é. Então, não se faz missões se você não crê naquilo que você está fazendo. Você tem de ter um ato pela fé. Depois nós doamos o terreno que Alphaville também construiu. Por isso que Pinheiros hoje entrega 60% da arrecadação deles. Então, não ela chegou a ser o que é, porque houve no passado alguém que ajudou ela a chegar onde ela chegou. Por isso nós temos uma amizade muito grande, essa ligação. Eu vou ler aqui uma pergunta mais pertinente ao nosso contexto imigrante. Diz assim, Pastor Roberto, sendo o senhor presidente da IPB por tantos anos, como o senhor vê a igreja de imigrantes ilegais? O dízimo deles é válido? Meus irmãos, eu vou explicar duas coisas. Primeiro, o imigrante ilegal nos Estados Unidos é uma realidade que nós não podemos fugir dela. Ele veio em busca de lutas. Eu defendo duas teses básicas. Primeiro, eu obedeço à minha igreja que não aceita o dízimo do imigrante no Brasil. Essa é a decisão que tem. Mas eu defendo a tese que o imigrante deve dar o dízimo aqui. Ele está aqui para trabalhar aqui e abençoar aqui. Então, essa é a tese minha, sendo ele legal ou sendo ele ilegal. Ele veio para lutar. O primeiro contato que eu tive com igrejas migrantes foi com o grupo de Dallas. Eu fui pregar em Dallas e tive contato com um grupo de imigrantes. E foi interessante que eu fui dar uma semana sobre santificação. Era meu tema. A semana toda falando sobre santificação. E foi muitas vezes que fui interrompido para orar por imigrantes, para que a polícia não pegasse eles. Eu nunca senti-me constrangido, porque nós temos de entender o contexto que as pessoas vivem, e não o contexto que nós gostaríamos que elas vivessem. Eu entendo que a pessoa veio para cá trazida por Deus. Se ela foi convertida aqui, graças a Deus. Se ela já veio crente para cá e procurou uma igreja, é Deus que a conduziu. Agora Deus vai cuidar dela. E a situação dela vai ser resolvida, mais cedo ou mais tarde. Pode demorar anos, pode demorar dias, mas vai ser resolvida. O maior erro é ser juiz de qualquer causa. Não nos cabe isso. Outra pergunta, essa aqui ainda sobre a ideia de missões. O senhor acredita que para ser missionário é necessário alguma preparação ou basta o chamado? Precisa de preparação. Você tem que ter o chamado e você tem que estar preparado. E Simon saiu do Brasil com o chamado, mas ele fez um bom seminário. Ele fez um bom seminário. O Arlene foi a mesma coisa. Então, nós precisamos ter uma certa formação, principalmente básica. A única coisa que nós não precisamos é dinheiro. Nós temos de crer que Deus vai fazer a obra. Esse é o grande erro dos nossos missionários. É pensar que dinheiro é que resolve. Se dinheiro resolvesse, Deus tinha dado minas de ouro para nós. Deus não deu minas de ouro. Deus nos ensinou a crer que pela fé Ele cuida da sua igreja. Mas nós temos de ir. A pergunta lê o seguinte: Igreja presbiteriana no mundo, qual é a que
mais faz por missões que o senhor conhece? Duas igrejas básicas. Uma é a nossa igreja do Brasil, está fazendo muitas missões, que é chamado hoje o celeiro missionário do mundo. E outra a Coreia. Eu sou muito ligado à Coreia. Eu já devo ter ido umas 10 vezes à Coreia. Por amizade aos irmãos da Coreia e por amor àqueles irmãos e observância daquilo que acontece com eles. Eu fui à Coreia a primeira vez para fazer um curso com o pastor Oh. O pastor Oh foi o fundador da igreja Sarang. Aí eu tive a oportunidade de fazer um curso diretamente com ele. E ele me convidou uma vez para pregar para a liderança da igreja. A igreja, naquela época, tinha 1.200 obreiros. A igreja estava com 70 mil membros. Hoje a igreja está com 110 mil membros. Eu estou voltando agora à Coreia este ano, mês de setembro. Devo ficar lá quase 2 semanas. Nós assinamos um convênio com a Coreia agora para troca de púlpitos entre brasileiros e coreanos. Os coreanos nos chamaram para sermos parceiros deles num reavivamento doutrinário no mundo, de reforma protestante. Eles acham que a nossa igreja, a igreja coreana, são as duas igrejas que têm a teologia mais firme. E eu devo estar com eles agora e devo participar com eles. E eles estão tendo problemas aqui na América também. E nós vamos trabalhar também alguma ligação com eles nos países. Então, essas duas igrejas, para mim, se distinguem em missões. O único erro dos coreanos, eu já falei isso para eles, é que eles não põem dinheiro onde eles não têm missionário. Eu falo isso para eles. Eles deviam confiar mais nas pessoas da terra, para que pudesse gerar mais missões. Voltando um pouco no sermão do senhor, falando pela fé e de como a fé é importante na nossa vida como cristão e como missionário, eu percebo assim que talvez exista uma linha um pouco tênue entre você viver pela fé e você ser irresponsável. Existe um quê do missionário, ele tem que ser meio maluco nesse sentido mesmo e falar, vamos chutar a bola, depois a gente corre para pegar? Ou você entende a pergunta? Sim. Que formulação horrível. Mas tá bom. Muito obrigado, reverendo. O senhor tá... Nós podíamos usar o caso da bicicleta. O andar na bicicleta do Petrelli. Quando ele viu que precisava construir a Casa das Meninas, uma casa de esperança, para cuidar dessas meninas. Quem faz um trabalho semelhante a esse é o reverendo Osni Ferreira, não o Osni que esteve aqui, mas o Osni Ferreira lá no Líbano. Não sei quem conhece o missionário Osni Ferreira. Ele faz um trabalho semelhante a esse. Ele compra as meninas no porto, lá no Líbano. Ele compra, as meninas são levadas como escravas. E ele compra e leva para casa, e lá tem uma casa para recuperação, para cuidado. É um trabalho fantástico que o grupo do Líbano faz. É um trabalho a permitir nossa. Mas é um negócio assim, é uma fantasia. Nós participamos, a igreja participa, outras igrejas participam, mandando recursos para que ele possa comprar essas crianças. É lógico que eles vendem no mercado, como vende qualquer mercadoria. Eles vendem as crianças. Então, ele compra e para a libertação. O ato dele foi um ato, ele planejou, ele fez um planejamento. Então, ele fez um planejamento e, com a internet, que hoje é muito mais fácil, ele publicou o planejamento dele. Disse, eu vou andar para cada quilômetro X de recurso, e as pessoas vão contribuir.
É lógico que cada um vê naquela apresentação dele. E ele orou a Deus, ele deve ter ajoelhado, ele e a esposa, e orado a Deus, para que Deus tocasse no coração dos ímpios e dos crédulos, dos crentes. E as pessoas que viram na internet começaram a cooperar. Como agora ele, mas o Mauricinho, eu chamo de Mauricinho, mas é o Maurício, né? Menezes, que eu conheço desde criança. Até meu filho participa, coopera com essa missão lá. Estão planejando construir um seminário no Nepal. Eles estão preparando para o seminário no Nepal. E eles estão pensando em fazer uma caminhada. Vão vender quilômetros de andar a pé. Uma caminhada por todo o Nepal. Então, muita gente vai engajar nesse ministério. Então, você tem que fazer o planejamento. Não é sair loucamente. Você faz um planejamento. Você coloca valores. Você coloca posições. E você começa a trabalhar para que isso aconteça de acordo com a vontade de Deus. A gente tem que ter essa disposição. E aí começa também a fazer economia. Começa a orar a Deus para que seu carro não quebre. Compre um carro bem velho. Começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus para que aumente a água do feijão na sua casa. Você gaste menos. Que a sua roupa não fique rota. Você começa a economizar roupa. Isso é natural. Por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro, mas eu não viajo de terno. Eu não ponho a calça de terno para viajar. Ela é guardadinha. Quando chega no lugar, é que eu uso a calça de terno. Eu viajo com a calça jeans. A jeans, ela aguenta viajar sem problema nenhum. A de terno vai desgastando. E se desgastar uma calça de terno, eu vou ser obrigado a comprar outro terno. Para que eu vou gastar dinheiro à toa? Eu sou mineiro. Mineiro sabe o valor das coisas. É uma calça jeans, a camisa do Flamengo, você está de terno em qualquer lugar, né? Não, querido. Aí é uma camisa do Botafogo. Ah, você tem? Você tem que seguir o líder. É o melhor time do Brasil. Não, eu gosto de futebol, mas não sou fanático. Então, eu tenho camisas guardadas, mas nunca usei. Não sei se deu para entender. Você tem de viver pela fé, mas sabendo... A máxima calvinista tem que ser aplicada. Calvino tinha uma máxima que nós nunca devemos esquecer dela. Nós temos de trabalhar muito. Crente que é crente trabalha muito. Ele não tem tempo para ficar descansando. Ele trabalha de sol a sol. A vida dele é trabalho. Então, tem que trabalhar muito, economizar muito, não gastar à toa e ter dinheiro muito para ajudar os outros. Essa é a máxima calvinista. E é o que eu tenho praticado na IPB. Eu tenho uma última pergunta. Eu tenho adolescentes aqui na nossa igreja, na CTK United, que já... Essa benção que são os adolescentes. Sim. Eles já expressaram o desejo, uns, de irem para uma faculdade de Bíblia, talvez serem pastores no futuro. Um já falou para mim pessoalmente que gostaria de ser missionário. Gostaria que o senhor desse um conselho a esse jovem, esse adolescente que pretende seguir esse caminho. Primeiro, se ama a igreja. Seja um moço crente. Tenha o seu cabelo bem cortado. Parece que sabia que era. Tenha a sua vestimenta adequada. Ame a sua igreja, ame a sua liderança. O presbítero tem que ser carregado no colo para a igreja. Presbítero e diácono. O homem que é presbítero de uma igreja, que chega ao presbiterato, é porque
ele é reconhecido como um líder, um abençoado por Deus. E outro conselho que eu dou para os nossos queridos adolescentes: envolva a evangelização na sua igreja. Não adianta você ir para um instituto, para um college bíblico, se você não for envolvido em missões na sua igreja. Então, seja o primeiro a chegar na igreja, seja aquele que ajuda os diáconos, seja aquele que ajuda as classes. Se envolva em evangelização na sua igreja. E, dentro do possível, se o conselho quiser, faça uma viagem missionária. Faça um avanço missionário no campo específico, para a distribuição de folhetos nas ruas, nas praças. Eu não levaria para o Nepal, não, porque você está querendo matar os nossos adolescentes. Nós precisamos deles aqui. Quando eles ficarem mais velhos, você pode levar para o Nepal. O Marcelo aqui, olha, tem o estilo do Nepal, você pode levá-lo. O que isso significa? E deixá-lo lá. Ai, baby, já fica esperta. Mas os nossos adolescentes podem fazer um impacto missionário nos campos, alguma igreja que está sendo plantada. Por exemplo, hoje foi colocada a igreja do Reino Edson aqui, eles levam um grupo de adolescentes para fazer uma visita aqui na cidade. A igreja Alphaville, em São Paulo, faz alguns ministérios, também a igreja de Pinheiros faz. Eles fazem um impacto missionário com crianças, com adolescentes, com jovens. Eles escolhem uma cidade e vai distribuir folheto. Eu estava dizendo, meu filho, que trabalha com crianças, ele e a esposa, eles trabalham com as crianças da igreja. Ele é advogado, tem sua banca, tem seu trabalho, mas quando sobra tempo, ele corre lá para trabalhar com as crianças. E ele estava me falando do impacto que eles fizeram há pouco tempo. Meninos, meninas de 7 anos, de 6 anos, de 8 anos, distribuindo folheto, batendo nas portas, entregando folheto e falando: Jesus te ama, Jesus te salva. Visitaram uma cidade inteira, assim. Cada um levou o seu lanche, deu horário, sentar na praça, comer o lanche, e foram desde manhã até à tarde. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Com isso, você vai trazer entrosamento. Vai levar a fazer mais missões. Amém. Muito obrigado, reverendo. Privilégio para nós estarmos aqui. Eu gostaria, então, de encorajá-los a fazerem mais perguntas na próxima vez. E vou passar a palavra aqui para o pastor Pedro, para orar para a gente.